Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. No final da década de 1950, o Brasil vivia entre o impulso modernizador das grandes cidades e o ritmo ancestral de suas vilas litorâneas. Ondas internacionais de relatos de discos voadores agitavam redações de jornais e alimentavam conversas em bares, enquanto a Guerra Fria mantinha governos atentos a qualquer tecnologia incomum que cruzasse os céus. Foi nesse ambiente que surgiu, no litoral norte de São Paulo, o caso que se tornaria um dos mais intrigantes da ufologia brasileira, o mistério de Ubatuba. A narrativa começa quando um conhecido colunista social do Rio de Janeiro, Ibrahim Sued, recebe uma carta anônima relatando um episódio extraordinário nas proximidades de Ubatuba. O autor dizia ter testemunhado, em plena luz do dia, um objeto brilhante em formato de disco executando manobras sobre o mar. Subitamente, segundo o relato, a nave teria se incendiado e explodido, espargindo incontáveis fragmentos incandescentes que caíram como chuva sobre a água e atingiram a faixa de areia. O remetente afirmava ter recolhido pedaços metálicos de aparência prateada que queimavam com grande intensidade quando aproximados de uma chama. Ao publicar uma nota sobre o ocorrido, o jornalista acabou catalisando o que viria a ser um dos poucos episódios com suposto material físico associado a um objeto não identificado no país. A partir daí desenrolou-se uma corrente de custódia tão fascinante quanto problemática. O médico e pesquisador Olavo Fontes entrou em contato com o jornalista, obteve porções do material e encaminhou amostras a laboratórios nacionais. Análises iniciais, inclusive em órgãos oficiais de pesquisa mineral, apontaram que os fragmentos eram de magnésio metálico com grau de pureza considerado excepcional para a época, com impurezas mínimas e comportamento típico ao ser incendiado, queimando com claridade ofuscante e rápida combustão. Parte dos pedaços desintegrava-se com facilidade, como se fossem lâminas muito finas. Fontes enviou frações adicionais a pesquisadores estrangeiros ligados a uma associação privada de estudos de fenômenos aéreos, que por sua vez buscaram novas análises em laboratórios norte-americanos. A Força Aérea dos Estados Unidos teria recebido um fragmento para avaliação técnica. O que se seguiu alimentou lendas, pois alguns resultados não foram divulgados publicamente e pelo menos uma amostra jamais teria retornado aos depositários civis, algo que até hoje suscita desconfiança e versões conflitantes. No Brasil, embora ainda não existisse uma estrutura oficial dedicada a investigar fenômenos aéreos anômalos, setores da Marinha e da Aeronáutica acompanharam o caso com discrição. Técnicos militares teriam solicitado cópias de laudos e comentários sobre o suposto grau de pureza do magnésio. Anos depois, quando órgãos como o CIOANI passaram a catalogar ocorrências, o episódio de Ubatuba era frequentemente citado como referência histórica, um caso paradigmático de suposta evidência física associada a um relato de objeto não identificado em território nacional. No campo dos testemunhos, permanece uma sombra crucial. A carta era anônima, e não foi possível localizar o autor nem confirmar de forma independente quantas pessoas teriam presenciado a explosão sobre o mar. Fala-se em pescadores e banhistas, mas nenhum depoimento verificável sobreviveu com registro formal. Não há fotografias do objeto em voo, apenas imagens de fragmentos posteriormente exibidos a pesquisadores. A própria carta original se perdeu, e a documentação remanescente consiste em recortes de jornal, correspondências secundárias e laudos de laboratório, com níveis variados de rigor. Décadas mais tarde, com novas técnicas de espectrometria e estudos de proporção isotópica, equipes independentes voltaram a examinar pequenas porções que restaram. Alguns resultados sugeriram assinaturas incomuns quando comparadas a padrões industriais, enquanto outros encontraram valores compatíveis com produção terrestre. A disparidade de conclusões foi atribuída à contaminação, a diferenças entre fragmentos ou à inevitável degradação e subdivisão das amostras ao longo do tempo. As hipóteses convencionais nunca deixaram de rondar o caso. Magnésio de alta pureza era utilizado em pirotecnia, em flashes fotográficos e em artefatos de iluminação militar. Uma falha em munição de treinamento ou a queda de cargas pirotécnicas poderia explicar clarões no céu e a dispersão de lâminas leves de metal. A costa paulista recebia tráfego aéreo crescente e exercícios esporádicos. Por outro lado, nenhum acidente oficialmente registrado foi correlacionado à data e ao local descritos, e o comportamento de explosão em alta altitude, tal como narrado, suscita dúvidas. A hipótese meteorítica é frágil, uma vez que meteoros não entregam magnésio metálico quase puro em lâminas prateadas sobre a praia. No fim, cada explicação encontra um obstáculo, e cada obstáculo abre nova margem de incerteza. O impacto cultural e científico do caso foi desproporcional
proporcional ao seu tamanho físico. Para a imprensa, tratou-se de um enigma sedutor na fronteira entre ciência e mistério. Para os militares, um lembrete de que relatos inusitados exigem, no mínimo, coleta ordenada de evidências. Para a ufologia brasileira, Ubatuba se tornou um símbolo ambíguo, a promessa de uma prova material e a frustração com uma cadeia de custódia quebradiça, com amostras que se dissiparam em laboratórios diversos e documentos que nunca formaram um dossiê unificado. Ao encerrar este percurso, o caso de Ubatuba continua como um mosaico de peças incompletas. Há dados materiais, porém fragmentários. Há laudos, porém divergentes e incompletos. Há interesse oficial, porém sem transparência plena. E, sobretudo, há uma narrativa de origem anônima, irrecuperável. Teriam os fragmentos vindo realmente de um artefato desconhecido que explodiu sobre o litoral paulista, ou seriam resquícios terrestres que encontraram, pela via da crença e do fascínio, um roteiro mais épico do que seu verdadeiro passado industrial permitiria admitir? Enquanto a resposta definitiva não surge, o mistério de Ubatuba resiste, lembrando que entre o céu e a praia existe um território vasto de perguntas sem dono, onde ciência e imaginação disputam, palmo a palmo, o sentido dos fatos.